Você está forçando a barra, está se matando por coisas que deveriam fluir naturalmente. Seus relacionamentos, seus resultados, aquele reconhecimento que parece sempre tão distante. E quanto mais você se esforça, mais essas coisas escorrem pelos seus dedos. Nicolau Maquiavel, um dos maiores estrategistas da história, já observava esse padrão há 500 anos. Ele comparou a fortuna a um rio caudaloso, que quando transborda, inunda os vales. Destrói plantações, arrasta casas, vira tudo de cabeça para baixo. Diante dessa força implacável, as pessoas fogem, se rendem. Ninguém consegue resistir. Sacou a metáfora? A sorte é o fluxo natural das coisas, a vida seguindo seu curso. E quando você tenta, na marra, desviar esse rio com as próprias mãos, você não muda o rio, você se afoga. E é exatamente isso que você está fazendo agora, forçando amizades que deveriam florescer naturalmente, empurrando resultados que precisam de tempo para amadurecer, implorando por validação de pessoas que nunca vão te dar o que você precisa. Hoje eu vou te mostrar por que forçar a barra é o maior erro estratégico que você pode cometer. E, o que é ainda mais importante, vou te ensinar o que o próprio Maquiavel faria no seu lugar. Vamos começar com a verdade mais incômoda sobre relacionamentos. Pesquisas recentes sobre estilos de apego revelaram algo brutal. Pessoas com carência afetiva tentam desesperadamente formar conexões, mas ao mesmo tempo sabotam essas conexões. É um processo de autossabotagem que acontece quase que automaticamente. Você ouviu direito. Elas tentam e destroem, tudo ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Porque a ansiedade gera comportamentos que afastam justamente aquilo que a pessoa mais deseja. Quanto mais você persegue, mais você repele. Quanto mais você exige atenção, mais o outro se afasta. Maquiavel chamaria isso de falta de jogo de cintura. Jogo de cintura não é ser bonzinho, tá? É a habilidade de agir estrategicamente, de acordo com as circunstâncias. E quando você força a barra nos seus relacionamentos, você perde completamente essa habilidade. As pesquisas mostram que pessoas com alta necessidade de atenção investem pesado em seus relacionamentos. Elas anseiam por mais proximidade emocional para se sentirem seguras. Mas esse anseio se manifesta como intrusão, cobrança constante, uma necessidade insuportável de reafirmação. E qual o resultado disso? Níveis mais baixos de bem-estar psicológico, mais rigidez mental, menos resiliência, menos autoconsciência. Percebeu o ciclo vicioso? Você força porque tem medo de perder. Mas forçar causa justamente a perda que você tanto temia. E a perda aumenta o medo, que por sua vez aumenta a pressão, que inevitavelmente aumenta a perda. Maquiavel observou esse padrão em líderes que perderam seus tronos. Ele escreveu que um líder que aposta todas as fichas na sorte está arruinado quando a sorte muda. Aquele que adapta sua conduta ao sabor do vento. Esse prospera. A chave está em se adaptar, não em forçar. Mas calma, porque a próxima parte é ainda mais brutal. Deixa eu te explicar o paradoxo do esforço. Um estudo recente, publicado no Jornal Brasileiro de Sociologia, examinou o que os pesquisadores chamaram de armadilhas da dedicação. Os resultados foram devastadores. Os participantes do estudo se viram presos nessas armadilhas em 2 níveis. Primeiro, as escolas e as condições de vida os preparavam para se dedicarem demais na busca por uma vida melhor. Segundo,
Essa dedicação exaustiva se mostrou não apenas inútil, mas ativamente prejudicial. Prejudicial, não apenas inútil, ativamente prejudicial. O estudo mostrou que o esforço excessivo mantinha os participantes presos a cargas de trabalho insuportáveis, além do ponto de não retorno. O resultado, exaustão e fracasso. Maquiavel teria reconhecido isso imediatamente. Ele escreveu sobre líderes que se esgotavam tentando controlar tudo e, no processo, perdiam tudo. A arte do poder não é forçar, é saber quando e como agir. E aqui está o que os pesquisadores chamaram de lei do esforço inverso. A essência dessa lei é que se esforçar demais gera tensão, ansiedade e resistência, enquanto uma abordagem mais relaxada pode levar a maior sucesso e satisfação. Entendeu a inversão? Quanto mais você empurra, mais resistência você encontra. Quanto mais você relaxa, mais as coisas fluem. Isso não significa passividade, tá? Maquiavel nunca defendeu a passividade. Ele defendeu a ação estratégica. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Passividade é não fazer nada e esperar que as coisas aconteçam. Estratégia é saber exatamente quando e como agir para maximizar os resultados com o mínimo desperdício de energia. Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o método completo. Agora, deixa eu destruir sua ilusão sobre reconhecimento. A neurociência moderna mostrou algo perturbador sobre a busca por validação externa. Ela ativa as mesmas áreas de recompensa no cérebro que necessidades básicas como comida e água. É por isso que um elogio de um colega ou um parabéns dos seus amigos parece tão gratificante. Está literalmente iluminando os centros de recompensa do seu cérebro. A validação externa dispara dopamina, o químico da felicidade do cérebro, te dando um pico temporário de bem-estar. Temporário. Essa é a palavra-chave. E aqui está o problema. Pesquisas mostram que buscar constantemente validação externa aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em até 35%. Você ouviu direito. Buscar reconhecimento aumenta o seu estresse em mais de 1/3. Então, você fica preso em um ciclo vicioso, onde busca dopamina através do reconhecimento. Mas o próprio ato de buscar dispara o cortisol. Você fica viciado na busca, mas destruído pelo processo. Maquiavel entendeu isso intuitivamente. Ele escreveu que um líder não deve se preocupar em ter a reputação de ser cruel quando se trata de manter seus súditos unidos e leais. Ele não buscava aprovação, ele buscava resultados. E essa é a diferença fundamental entre pessoas que conquistam poder real e pessoas que ficam presas buscando validação. Parece simples? Tem um detalhe que muda todo o jogo. A teoria da autoverificação explica por que você continua preso nesse ciclo. As pessoas são motivadas a obter feedback que confirme suas crenças pré-existentes sobre si mesmas. Isso inclui não apenas características positivas, mas também características que te limitam. Entendeu a armadilha? Se você se vê como alguém que precisa de validação externa, você vai buscar, inconscientemente, a confirmação dessa identidade, mesmo que isso te destrua. A validação social funciona como uma faca de 2 gumes. O mecanismo que constrói uma identidade positiva também reforça seus elementos mais limitantes. Maquiavel viu isso nos puxa-sacos da sua época. Pessoas tão dependentes da aprovação do líder que perdiam toda a capacidade de ação independente. E quando o líder caía, eles caíam junto, porque nunca desenvolveram poder próprio.
quando a necessidade de validação externa supera nossa capacidade de autovalidação. Isso leva à dependência emocional e à insegurança. Já parou para pensar por que certas pessoas parecem naturalmente inspirar respeito, enquanto outras suplicam por atenção e nunca a conquistam? A diferença crucial reside aqui. Os respeitados pararam de buscar validação, focaram em construir valor real, e o reconhecimento se tornou uma consequência, não um objetivo desesperado. Aqueles que imploram vivem presos num ciclo vicioso de dopamina e cortisol. Cada like, cada elogio, cada olhar de aprovação, tudo isso detona a dopamina. Mas a busca insaciável, essa detona o cortisol. E o cortisol sabota tudo: a clareza mental, a presença de espírito, a capacidade de agir estrategicamente. Nicolau Maquiavel já observava que os líderes mais respeitados eram aqueles que menos buscavam aprovação. Eles faziam o que precisava ser feito, entregavam resultados e deixavam a reputação se construir sozinha, naturalmente. Aqueles que buscavam reconhecimento de forma ativa eram vistos como fracos, porque a própria busca, a própria necessidade, sinalizava que eles não acreditavam no próprio valor. Mas calma, porque agora vem a parte que vai mudar sua perspectiva por completo. Deixa eu te explicar a conexão entre esses três erros: forçar amizades, forçar resultados e implorar por validação. São apenas manifestações do mesmo problema fundamental: falta de autocontrole estratégico. Maquiavel nunca usou esse termo exatamente, mas ele descreveu o conceito perfeitamente. Ele disse que não há nada mais difícil de fazer, mais perigoso de conduzir, ou mais incerto em seu sucesso do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas. Por quê? Porque requer paciência, disciplina, capacidade de agir no momento certo, não no momento que a sua ansiedade exige. Estudos recentes, em 2024, sobre a personalidade maquiavélica, revelaram algo fascinante. Indivíduos com traços maquiavélicos demonstram maior controle de impulsos do que psicopatas. Eles têm uma capacidade superior de adiar a gratificação, sensibilidade à punição e consciência das consequências. Você percebeu o padrão? Maquiavelismo não é sobre manipulação impulsiva. É sobre controle estratégico. Saber quando agir e quando esperar. Quando falar e quando se calar. Quando avançar e quando recuar. E aqui está o erro fundamental que a maioria das pessoas comete. Elas confundem forçar com agir. Pensam que, se não estão empurrando constantemente, não estão fazendo nada. Mas Maquiavel mostrou que as ações mais poderosas são frequentemente as mais sutis. Ele escreveu sobre o Duque Valentino Cesare Borgia, que conquistou a Romanha sem parecer estar conquistando. Ele não forçou, ele posicionou. Ele não empurrou, ele atraiu. E quando os outros perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Deixa eu te dar os 3 erros específicos e como corrigi-los. Primeiro erro: forçar relacionamentos. Você quer que alguém goste de você. Então você faz tudo por essa pessoa. Liga constantemente, manda mensagens sem parar. Está sempre disponível, mostra sua necessidade abertamente, e é exatamente isso que afasta a pessoa. Pesquisas recentes sobre estilos de apego mostraram que a ansiedade no apego está mais associada a sintomas de depressão e baixa autoestima. Pessoas ansiosamente apegadas tendem a experimentar mais ciúme e conflito.
Maquiavel diria para inverter completamente sua abordagem. Em vez de mostrar necessidade, mostre valor. Em vez de estar sempre disponível, crie escassez estratégica. Em vez de perseguir, posicione-se para ser perseguido. Isso não é manipulação. É compreensão da natureza humana. As pessoas valorizam o que é escasso, desejam o que parece distante, respeitam quem não precisa delas. Segundo erro, forçar resultados. Você quer sucesso rápido, então você trabalha 16 horas por dia. Sacrifica saúde, amizades, paz mental, empurra constantemente. E estudos recentes mostraram que esse esforço pode ser não apenas fútil, mas até contraproducente. A lei do esforço reverso afirma que o esforço excessivo pode ser contraproducente, levando a retornos diminuídos. Maquiavel entendeu isso. Ele escreveu sobre a importância do tempo certo, de agir quando as circunstâncias são favoráveis, não quando a sua ansiedade exige. Em vez de forçar resultados, crie sistemas. Sistemas são processos automáticos, que trabalham para você enquanto você descansa. Em vez de trabalhar 16 horas empurrando, trabalhe 8 horas construindo sistemas que geram resultados mesmo quando você não está trabalhando. Terceiro erro, buscar reconhecimento. Você quer que os outros te vejam como competente, bem-sucedido, importante. Então, você busca elogios, exibe conquistas, fala sobre si mesmo sem parar. E isso aumenta o seu cortisol em 35%, enquanto te torna menos atrativo para as pessoas. Pesquisas recentes sobre neuroplasticidade mostraram algo poderoso. Através da neuroplasticidade, podemos realmente remodelar os padrões de resposta do nosso cérebro, cultivando certas vias neurais e podando outras. Você está desenvolvendo um sistema de validação interna mais resiliente. Quando você reconhece suas próprias conquistas, seu cérebro libera os mesmos neuroquímicos recompensadores que o elogio externo dispararia. Maquiavel faria isso sistematicamente. Construiria uma base interna tão sólida que a opinião dos outros se tornaria irrelevante. Não porque ele não se importava, mas porque ele não precisava. Deixa eu te explicar o método maquiavélico de não forçar. O primeiro passo é identificar onde você está forçando. Faça uma auditoria honesta. Quais amizades você está perseguindo mais do que deveria? Quais resultados você está empurrando com esforço excessivo? De quem você está buscando reconhecimento que nunca vem? Maquiavel era brutal em sua autoanálise. Ele escrevia cartas para amigos descrevendo seus próprios erros com clareza impiedosa. Essa honestidade era sua maior força. O segundo passo é recuar estrategicamente. Não abandonar, recuar. Há uma diferença crucial. Abandonar é desistir completamente. Recuar é criar espaço para que as coisas se desenvolvam naturalmente. Num relacionamento, significa parar de perseguir e observar se a outra pessoa avança. Se ela não avançar, você tem sua resposta. Se ela avançar, você criou uma dinâmica de atração. Nos resultados, significa parar de empurrar e começar a construir sistemas. Substituir esforço heróico por processos sustentáveis. No reconhecimento, significa parar de buscar e começar a entregar valor silenciosamente. O reconhecimento que você recebe sem pedir é o único que realmente conta. O terceiro passo é desenvolver paciência estratégica. Maquiavel escreveu extensivamente sobre o teaming. Ele disse que aqueles que dependem puramente da sorte caem rapidamente quando ela muda. Aqueles que adaptam sua conduta ao caráter dos tempos prosperam. Paciência não é passividade.
É a capacidade de esperar pelo momento certo, enquanto se prepara para agir. É como um predador que observa por horas antes de atacar no momento preciso. O quarto passo é calibrar o seu investimento. A regra é simples. Você está se matando por coisas que deveriam acontecer naturalmente. Seus relacionamentos, seus resultados, a validação que você tanto busca. E quanto mais você se dedica, mais essas coisas parecem escorrer por entre seus dedos. Maquiavel, um gênio da estratégia política, já observava esse padrão há 500 anos. Ele comparou o destino a um rio traiçoeiro, que quando transborda, inunda tudo ao redor. Destrói casas, derruba lavouras, muda o curso da terra. Diante da sua fúria, todos fogem, todos se rendem. Ninguém consegue resistir. Entendeu a metáfora? O destino é o fluxo natural das coisas. A vida seguindo seu curso. E quando você tenta mudar esse curso, é na marra. Bem, nunca invista mais em algo do que o retorno justifica. Se você está dedicando 80% da sua energia para alguém que retorna 20%, você está em déficit. Se você está trabalhando 16 horas por um resultado que poderia ser alcançado em 8 com uma abordagem diferente, você está desperdiçando recursos. Maquiavel era obsessivo com eficiência. Ele calculava cada movimento, cada palavra, cada gesto, não por frieza, mas por compreensão de que recursos são limitados. O quinto passo é construir poder próprio. A razão pela qual você força é porque você não tem poder próprio suficiente. Você depende dos outros para amizades, para o namoro, para os resultados e para a aprovação. Porque não desenvolveu fontes internas dessas coisas. Maquiavel diria para construir sua base primeiro. Desenvolva habilidades que te tornem valioso independentemente de qualquer relacionamento específico. Crie sistemas que gerem resultados, independentemente de esforço heróico momentâneo. Cultive autovalidação que torna a aprovação externa um bônus, não uma necessidade. Quando você tem poder próprio, você para de forçar, porque você não precisa mais. Deixa eu te dar um exemplo histórico que ilustra isso perfeitamente. Roberto Marinho, o magnata da mídia brasileira, controlava o país sem título oficial. Ele não forçava obediência. Ele não exigia validação. Ele simplesmente se posicionava como indispensável. Quando havia alguma crise política, os presidentes vinham até ele buscando aconselhamento. Não porque ele forçava, mas porque ele havia construído uma reputação de influência e poder ao longo de décadas. Compare isso com Enéas Carneiro, o político que tentou dominar a política brasileira pelo medo e pela força. Ele forçava opiniões, forçava debates, forçava radicalismo. E o que aconteceu? Apesar de uma base de fãs fervorosa, ele nunca chegou ao poder e suas ideias radicais foram eventualmente esquecidas. A lição é clara. Poder construído através de posicionamento estratégico dura gerações. Poder forçado desmorona em anos ou meses. Maquiavel conheceu ambos os casos e sua conclusão foi inequívoca. Os que usam a força para conquistar e manter o poder gastam energia constantemente. Os que constroem sistemas de influência colhem resultados com esforço mínimo. Deixa eu te explicar por que essa mudança é tão difícil. Seu cérebro está programado para buscar segurança através da conexão social. Estudos mostram que a necessidade de aprovação social e validação está profundamente enraizada na psicologia humana. De uma perspectiva evolutiva, aceitação social e pertencimento eram cruciais para a sobrevivência em comunidades humanas primitivas.
Você não está apenas lutando contra hábitos, está lutando contra a programação evolutiva. Mas aqui está a boa notícia. A neuroplasticidade permite que você reprograme essas respostas. Pesquisas mostram que o cérebro pode mudar fisicamente através de prática deliberada. As vias neurais que disparam juntas se conectam juntas. Cada vez que você resiste ao impulso de forçar e escolhe estratégia em vez de ansiedade, você fortalece circuitos de autocontrole no córtex pré-frontal. Cada vez que você valida a si mesmo em vez de buscar aprovação externa, você constrói resiliência emocional. Maquiavel não tinha linguagem neurocientífica, mas ele entendeu o princípio. Ele escreveu sobre a importância de treinar-se constantemente, de praticar até que comportamentos estratégicos se tornem segunda natureza. O exílio dele em 1512 foi um exemplo perfeito. Ele perdeu tudo: posição, influência, reconhecimento, mas em vez de forçar seu retorno, ele recuou para San Cassiano e escreveu O Príncipe, transformou perda em legado. Se ele tivesse forçado seu retorno a Florença, provavelmente teria sido executado ou permanecido irrelevante. Ao recuar e criar valor, ele se tornou imortal. Deixa eu te dar os sinais de que você está forçando demais. Primeiro sinal: exaustão constante, sem resultados proporcionais. Você trabalha mais que todos, mas consegue menos que muitos. Isso indica esforço mal direcionado. Segundo sinal: ansiedade sobre relacionamentos específicos. Você pensa obsessivamente em certas pessoas. Analisa cada mensagem, interpreta cada silêncio. Isso indica perseguição excessiva. Terceiro sinal: raiva quando a validação não vem. Você fez algo bom, mas ninguém notou. Isso te irrita profundamente. Isso indica dependência de aprovação externa. Quarto sinal: sensação de estar preso. Você sente que não importa o que faça, nada muda. Isso indica que você está empurrando contra a correnteza em vez de encontrar onde a correnteza já flui na sua direção. Quinto sinal: relacionamentos desequilibrados. Você sempre dá mais do que recebe. Sempre está disponível enquanto o outro desaparece. Sempre inicia enquanto o outro apenas responde às vezes. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, você está definitivamente forçando e precisa recalibrar imediatamente. Deixa eu te explicar o que acontece quando você para de forçar. Primeiro, relacionamentos se reequilibram. Algumas pessoas vão embora, e isso é bom. Elas nunca estiveram realmente lá. Estavam apenas recebendo sua energia sem retribuir. As pessoas que ficam são as que realmente te valorizam. Segundo, resultados começam a fluir com menos esforço. Quando você para de desperdiçar energia empurrando, sobra energia para construir sistemas eficientes. O mesmo trabalho gera mais retorno. Terceiro, você desenvolve paz interna. A ansiedade constante que vem de buscar aprovação externa desaparece. Você se torna sua própria fonte de validação. Quarto, você se torna mais atrativo. Pessoas são atraídas por quem tem sua própria vida, seu próprio propósito, sua própria fonte de valor. Quando você para de precisar dos outros, eles começam a querer você. Quinto, você recupera tempo e energia. O tempo que você gastava forçando pode ser redirecionado para coisas que realmente importam. Para construir algo significativo, em vez de correr atrás de aprovação. Maquiavel escreveu que o destino é uma mulher, e é necessário. Se você quer dominá-la, golpeá-la e empurrá-la. Mas essa citação é frequentemente mal interpretada.
Ele não estava dizendo para forçar constantemente. Ele estava dizendo que existem momentos para a ação decisiva. E esses momentos exigem preparação, posicionamento, paciência estratégica. Você golpeia quando o momento é certo, não quando sua ansiedade exige. A diferença entre forçar e agir estrategicamente é timing. Forçar é agir quando você quer. Estratégia é agir quando as circunstâncias são favoráveis. Forçar é empurrar contra a resistência. Estratégia é encontrar o caminho de menor resistência. Forçar é gastar toda a sua energia de uma vez. Estratégia é conservar energia para o momento decisivo. Deixa eu te dar uma prática específica para essa semana. Escolha uma área onde você está claramente forçando. Um relacionamento, um resultado, ou aquela busca insistente por validação. Por 7 dias. Dê um passo atrás em tudo isso. Não corra atrás. Não force a barra. Não implore por atenção. Apenas observe o que acontece. Se nada mudar, você terá uma informação valiosíssima. Aquilo nunca ia dar certo. Não importa o quanto você se matasse para fazer funcionar. Agora, se alguma coisa mudar positivamente, você terá aprendido que, às vezes, o melhor a fazer é recuar. E olha só, se você não conseguir se afastar por 7 dias sem sentir uma ansiedade extrema, bingo! Você acabou de identificar uma dependência que precisa ser trabalhada. Esse é o método maquiavélico. Usar a realidade como laboratório. Testar hipóteses. Ajustar a estratégia com base nos resultados e não na esperança. Você pode estar pensando que 7 dias é pouco tempo, mas 7 dias são suficientes para revelar padrões. Suficientes para mostrar se algo era real, ou se era apenas a sua energia sustentando uma ilusão. E aqui está o que a maioria das pessoas descobre. Muitas coisas que elas achavam que precisavam forçar simplesmente desaparecem quando elas param de investir energia. E isso é libertador, não doloroso, porque significa que aquilo nunca foi real, nunca foi recíproco, nunca ia funcionar. E o tempo e a energia que você recupera podem ser investidos em coisas que realmente respondem, que realmente crescem, que realmente te dão um retorno. Maquiavel escreveu muito sobre a importância de cortar os laços rapidamente. Líderes que insistiam em territórios perdidos desperdiçavam recursos que poderiam ser usados para conquistar novos territórios. O mesmo princípio se aplica a amizades, a um namoro ou a uma sociedade. Deixa eu terminar com a revelação mais importante. A razão pela qual você força é porque você tem medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de ser insignificante, medo de fracassar. E forçar é uma tentativa desesperada de controlar esses medos, de garantir resultados, de obrigar as pessoas a te amar, de forçar o universo a te validar. Mas o controle é uma ilusão. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu que a sorte, o destino, é o árbitro de metade das nossas ações, mas deixa a outra metade, mais ou menos, sob o nosso controle. Metade, apenas metade. Você pode controlar suas ações, sua preparação, sua estratégia, seu posicionamento. Você não pode controlar como os outros respondem, quando os resultados chegam, se o reconhecimento vem. Tentar controlar a metade que não é sua é a definição de forçar, é a receita para exaustão e o fracasso. A sabedoria maquiavélica é dominar a sua metade completamente, enquanto aceita que a outra metade está além do seu controle, não passivamente, estrategicamente.
Você se prepara para múltiplos cenários. Você constrói resiliência para lidar com resultados diferentes. Você desenvolve poder próprio que não depende de circunstâncias externas. E então, quando a sorte, o destino, finalmente se alinha a seu favor, você está pronto. Não porque você forçou, mas porque você se posicionou. Se esse conteúdo transformou a sua perspectiva sobre forçar versus estratégia, você entende o valor de verdades brutais, sem filtros. O valeu demais aqui embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo, eu quero mais clareza estratégica, menos ilusões reconfortantes. Cada contribuição financia esse tipo de conteúdo, que vai contra tudo que te ensinaram sobre esforço e sucesso. Você não é só espectador. Você é alguém que entende que o jogo real é jogado com inteligência e não com força bruta. Comenta aqui embaixo em qual das 3 áreas você mais força: amizades, namoro, resultados ou validação. E se você vai tentar o experimento de 7 dias que eu propus? Vou responder todo mundo nas próximas horas.